Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje vamos de Better Man. Você tá achando que, ai, nossa, o filme do Pearl Jam fizeram, eu não sabia? Não, não é do Pearl Jam. É do Robbie Williams. E não é o Robin Williams, o ator, é o cantor britânico. Até você chegar lá e daí você vai ver o filme e você não vai ver o Robin Williams, Robbie Williams. Vai ficar muito confuso. Mas fica e vá ver porque é um filmaço. Biografia. Então, mais uma biografia, Victor. Que saco. Ai, a Carla falando bem de biografia, não é possível, eles odeiam, bababá, bababá. Aqui é diferente o negócio. Vou fazer o quê? Souberam inovar, souberam criar algo chamativo, mas pode gerar muito estranhamento. Não é, cara? O que você achou do Better É, Man? eu não sou contra a biografia, assim, demais, não. Eu não tenho, não. Acho só que se é pra fazer, dependendo da biografia, é melhor fazer um documentário, né? Então tem isso. Justo. Mas eu tava com um pé atrás, assim, uma preguiça de ver esse filme. Por quê? Ah, que, cara, um macaco em CGI, assim, é o protagonista. Assim, adoro animais, gente. Como que chama a moça lá que gosta de defender os Luísa animais? Mel, um Tá abraço. tudo bem, tá? Eu adoro bichos. Mas assim, meu, como assim? Tenho preguiça, assim, eu não gosto, tipo, Planeta dos Macacos. Não é um filme que me atrai, entendeu? Tipo, falando que tem um monte de macaco Zero também. falando, aquilo não é uma animação exatamente, interage com pessoas que não nem com live action, essa mistura, eu não sei. Nem Tem um Avatar, pouco. você é tão fã? Ah, não assisti o dois. É, mas o primeiro você também não é grande fã. Senão você Não, iria ver o não, o dois. primeiro não, o primeiro eu amei. Assim, eu achei que o dois Né? demorou muito pra sair. Eu Nada, demorou. fiquei com preguiça de voltar naquele universo, assim, não sei. Passou o hype pra mim. Mas é isso, eu falei. Aí você insistiu, queria, você estava super animado, queria ver. Eu falei, vamos ver. Eu também tô na vibe de querer ver todos os filmes do Oscar. Então, topo ver até Planeta dos Macacos, que tá aí também, né? Tem o Ali Romulus, que eu não, enfim, A gente não viu é, não ainda. vimos ainda. Eu O topo tudo. documentário do Elton John, que tem uma música indicada. É Mas isso. quem sabe? Mas esse daqui tinha essa barreira, né? É. Porque assim, é muito complexo. E achei arriscadíssimo para uma biografia de alguém famoso, vivo, ainda hoje, usar esse tipo de artifício. Poderia ser muito fugaz, inclusive, né? Você poderia usar como se fosse um artifício para você fazer mais merda do que deveria, sem estar a É. figura dele colocada. Mas assim, vem cá, me diz uma coisa. Você é fã dele, assim, tipo, de ir em show, já foi em show? Por que você estava tão curioso pra assistir esse filme? Eu estava curioso porque o Robbie Williams ele foi um grande popstar da minha juventude. E daí, tanto que aparece a briga com o Oasis, eu lembro disso. Eu era muito fã do Oasis, então eu odiava o Robbie Williams ali em algum momento. Hum, Só que ele é muito icônico para minha geração, para nossa geração. Mas eu consumi muito uhum. o que passava na MTV, música na rádio, e o Robbie Williams estava sempre lá, né? Ele foi o maior cantor do mundo em algum momento. E isso a gente passou despercebido. Por quê? Porque ele entrou em muita polêmica, a vida dele teve muitos altos e baixos, ele teve casamentos, traições, muito tabloide em cima dele. E aí a gente consegue entender o porquê que o filme usa esse artifício, né? Hum. Que é como ele se sente. Ele se sente como se fosse um animal de circo, né? Muito fomentado pela ganância e ânsia do pai pela fama e pelo sucesso. E daí nada, e o filme também não usa isso como falar, olha, vamos passar um pano para ele porque isso aconteceu na infância dele. Não, o filme vai até o fim. E eu acho que isso é muito grandioso e acho que também essa fantasia, né, entre aspas, a fantasia do macaco, do chimpanzé, sirva para você poder ir a fundo. Porque, em geral, essas biografias elas são muito pasteurizadas, é tudo muito limpinho,
não tem ninguém muito sujo, ninguém é tão feio quanto parece. E aqui, pelo contrário, ele já se coloca como um animal. Ele já se coloca como um animal feio, por não se sentir bonito, né? Ele tem uma orelha um pouquinho de abano, então quando você vai ver depois, eu fiquei obcecado depois do filme, né? Você vai ver um pouquinho, eu consigo ver o macaco nele, sabe? Um negócio transcendental até. O CGI ficou muito bom, né? Ficou Então muito faz muito bom sentido ele estar concorrendo na categoria de efeitos de efeitos especiais. especiais. É. Mas só para complementar, ele é um cara que era muito bonito, muito desejado, então tanto que tem o Rock DJ, o clipe, que é exatamente sobre isso, né? Ele está no centro do palco e as mulheres estão objetificando ele ali. Então é uma coisa que 2001, acho. Então é uma coisa que hoje a gente está falando. Ele já estava se sentindo assim em 2001 e fazendo graça disso. Então o filme também brinca muito com isso. Eu acho que também é um filme que se leva a sério nos momentos internos, familiares, mas os externos, eles são muito explosivos, eles são animalescos mesmo. Então eu acho que caiu tão bem aquela fantasia. E o Robbie Williams tinha essa coisa da beleza, tinha essa coisa do sex appeal, que é uma coisa que quando, sei lá, você tá com 13 anos, você fala, caraca, esse cara é bonito pra caralho. E daí você não pode falar que ele é bonito pra caralho, porque você vai começar a se julgar, ou se sentir julgado pelos outros, que é uma coisa que ele passa no filme todo. Então é um momento da sexualidade, pelo menos pra mim foi assim, mas eu acho que em geral dos meninos, que você vê a beleza masculina e você retrai. Uhum, E ele é um cara, ele foi um sex symbol pra mim, uhum, sabe? Uma referência, a gente pode falar assim. E é isso, no momento eu engoli, sempre. E, uhum, puta, eu achava a música animal, mas, porra, é Robbie Williams, eu não posso cantar. Não posso achar foda pra caralho. Eu não posso cantar e dançar igual ele faz. Porque você vai retraindo, né? É uma masculinidade tóxica que o pai, a mãe, as construções sociais vão te prendendo em caixinhas. E daí hoje eu não sei dançar um dois pra lá, dois pra cá. E, porra, eu vi o Robbie Williams a vida toda, eu vi o Michael Jackson a vida toda, eu vi o Backstreet Boys a vida toda, mas eu via pela minha irmã, sabe, aquela coisa de espelho. uhum, Então eu acho que isso é muito. Ficou represado em mim, acho que o filme bateu mais até por conta disso, uhum, sabe? Por conta dessa nostalgia mesmo. É um filme nostálgico pra mim, porque as músicas, sabem, faz décadas que eu não ouvia. Todas elas. Seja Phil, seja Angel, seja Rock DJ, décadas. Eu uhum, sabia todas de cor. Enquanto tocava o filme, eu cantei junto. Então é uma coisa que ficou presa dentro de mim. uhum, E o filme aborda temas que me tocaram demais. A relação com a avó, a relação com o pai, que são coisas que para mim são muito caras e que são relações psicanaliticamente que ainda seguem, apesar da morte dos dois. Então eu acho que é um filme que me tocou nesses lugares, sabe? Dessa fama, dessa beleza, desse ser centro das atenções, desse homem que quer ser algo e ele não sabe mais quem é. Ele apaga o Robert para ser o Robbie. Essa ideia da máscara, da fama. E eu acho que daí, com tudo isso, vem a beleza do filme visualmente. Você pode falar até melhor, que você já viu e eu não vi ainda. O outro filme do mesmo diretor, que é O Rei do Show, né? The Greatest Showman. é, Que eu acho que ele consegue fazer aqui um musical também. Além de tudo isso de ser uma biografia, é um grande musical. uhum, Usando, claro, as músicas do Robbie Williams, do Take That, uhum. que ele constrói. Mas fala aí o que você achou. Porque você não conhecia ele, né? Não, Direito. não conhecia e não conhecia praticamente. Eu conhecia, reconheci uma música, eu não lembro nem qual foi exatamente, não sei se In foi My Way no Angel. final. Ah, mas é na dele, né? De Frank Sinatra. Eu sei. É, mas é isso. Eu comecei o filme assim com o pé atrás porque eu não sabia nada desse cantor.
Quem é esse cara? Quem é esse cara, gente? Assim, não sei Por que quem que é. ele tem um filme dele, porra? Quem é esse mané? Por que que ele colocou o macaco pra colocar ele, sabe? Tipo, qual que é? Não sei. Então eu comecei assim com o filme, tipo, vamos ver o que é isso aí. E demorei pra entrar no filme, assim, né? Apesar de ter achado bonito o momento da infância dele ali, algumas coisas me tocaram, tudo que tem a coisa ali da paternidade me pega. Então, uma coisa já é minha. Então, só a questão da avó e do pai também, né? Pra Tem mim, a pra questão você, da lógico. paternidade. Sim. Então, eu achei. Então comecei a achar interessante essa coisa do pai projetar o sonho dele no filho. Então, essa dinâmica, essa relação, assim, começou a me chamar a atenção e ok, fui abrindo aí meu coração. E eventualmente teve alguns números musicais assim que eu ainda tava assim, eu ainda tava meio tipo, vamos ver. Ele não tava me cativando ainda, sabe, o personagem. Mas foi o que você disse, acho que o filme ele começou a fazer sentido pra mim quando eu entendi que ele ia realmente mostrar o Robbie Williams assim nu, apesar de estar no macaco, porque ele que narra, né? É É ele ele mesmo. narrando, é É. ele mesmo narrando. Isso E é muito daí, corajoso, né? eu não escutei nada de entrevista, não sei o que ele falou sobre isso, mas eu imagino, talvez até pensando projetando minhas questões, mas eu imagino assim que seja muito difícil você encarar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. E a questão, a luta toda dele é essa pelo menos a jornada dele no filme, né? É essa de como que ele consegue ser assim esse cara que domina o palco, que dança bem, que é atraente, que consegue ser cativante, mas ele se sente tão abandonado e rejeitado. Então tem uma série ali de questões pessoais que ele passa e ele a busca de aprovação que ele não consegue em alguns lugares, ele não se acha tão bom naquilo que ele faz, ele tem ali outras pessoas que ele da boy band ali no começo, né, como é que chama? Take that. Take That, enfim. Então esses conflitos assim, quando isso vai tomando uma proporção que vai mostrando ele de fato, assim, para mim é isso, ele nu fez muito sentido usar o macaco, porque não seria, não teria, seria muito difícil ser ele, interpretar ele mesmo ali, né, Claro. com a pessoa, a aparência dele, e também seria muito difícil colocar uma outra pessoa ali, porque afinal ele tá vivo, É. né, então assim, isso eu falei, pô, tá, isso tá fazendo sentido, assim, esse negócio do macaco, até porque tem toda a metáfora de ser realmente ele se sentir. Eu gostei do que você falou do circo, porque aí já me remete ao The Greatest Showman, que eu amo, que aí já tem esse apelo Realmente. aí que você já tá apelando. Você nem sabia que era dele, senão você já teria Não, visto fui saber antes. depois. Senão eu ia ficar mais interessada pelo filme. Mas além dessa coisa dele se sentir um animal de circo, eu acho também que ele se sentia, eu fiquei com a impressão que ele se sentia desajustado, né? Então ali tem os outros meninos, os outros artistas que são ali humanos e conseguem lidar com aquilo, e ele se sentia desajustado, ele se sentia fora de alguma forma, não pertencente àquele grupo, não pertencente a esse hall de artistas, ele tentando buscar a aprovação ali do Liam, do Oasis, entendeu? Então, essa coisa do animal e do macaco, para mim também é um pouco disso, assim. E as alucinações que ele tem, né, e as paranoias que ele tem, que eu achei que o filme, Os outros nossa, macacos, né? eu achei aquilo tão, Uma sacada maravilhosa. Porra. porra, foda e doída de ver, assim, né? Os pensamentos intrusivos que ele tem, a plateia vai se transformando naquele monte de, De outros macacos, né? que é ele, são todos É. ele mesmo, né? Se Contra julgando. ele se julgando, e aquilo eu achei uma metáfora, assim, uma forma muito, muito bonita
apesar de ser triste, de mostrar, né? Então, eu achei incrível esse uso, essa técnica, o atrevido, inclusive, eu diria, né? Que é o que, É o que que é ele como é. chamam ele, né? Eles chamam ele de atrevido. Então, eu É. achei, assim, atrevido e inteligente e talvez tenha permitido que ele conseguisse se expor tanto. Sim, porque também tem o vício em drogas, né? É. Então é inacreditável ver aquele animal cheirando loucamente, ficando com o olho vermelho, sentindo as reações, e daí as reações elas podem ultrapassar o humano, né? Então tem aquela abertura de boca que dá um berro gigantesco. Nossa, aquilo é muito bom. Então é Putz. muito potente também o uso, não só de, olha, é um macaco. Não é isso. Ele é uma personalidade macaco. Uma personalidade chimpanzé. É uma personalidade animalesca que ele se Hum, sente. uhum. Então eu gostei demais, assim. Eu acho é hiper arriscado, porque você falou até, putz, é muito mais difícil você conseguir ter um ator, né, que se assemelhe, tipo o Taron Egerhard com o Elton John. É muito difícil você conseguir um cara que cante também igual ele, porque o Taron canta, né, então junto com o Elton John. E daí deve ter sido um baita de um trabalho para buscar um ator que é parecido e que saiba cantar no tom. Aqui ele conseguiu, ele mesmo canta as músicas. Ele é o produtor executivo do filme, inclusive, então ele pagou o filme. Mas eu acho que ele nem é isso. Olha, eu não quero que ninguém ocupe meu espaço, ninguém é tão igual eu. Eu acho que não é ego. Eu acho que é mais ideia do diretor isso, né? Porque o diretor é muito criativo, pelo, pelo menos pelo que eu vi do Rei do Show. Ele me parece ser um cara também atrevido, de um filme grandioso, e esse aqui é um filme grandioso. Tem umas duas ou três cenas de musical gigantesco que se colocam numa Broadway seria aplaudir de pé. Eu quase em casa aplaudi de pé, imagino. E eu acho que é isso, porque ele sabe usar muito bem as músicas mais conhecidas dele, e sem ser proibitivo para quem não conhece ele. Então você que Hum. mal conhecia, você entrou na vibe com, claro, uma dificuldade inicial, porque acho que é um choque para quem não viu o trailer, para quem não viu nada, assim, chegar e falar, puta, uma biografia, o que tem um macaco aqui? Até a Uhum. pessoa talvez conectar que o macaco, claro que ele se apresenta no começo falando, olha, é assim que eu me vejo. Ele já explica na primeira cena, né? Então acho que isso também é uma sacada boa com a voz dele. Então para quem conhece a voz do Robbie Williams, já vai saber que é ele falando, e que é o ciclo do filme, né? Porque é o começo e é o final do filme, né? Na apresentação final. Então ele já sabe posicionar muito bem, a montagem é muito boa do filme. Tem cenas assim hiper fantásticas dele Quero falar dirigindo disso. ali. Eu acho que aquela cena do Rock DJ mesmo, que tem tanta gente, é fabulosa. Tipo, Uhum. eu tava revendo aqui, eu mostrei pros meus filhos, porque é uma coisa fantástica de ver mesmo. Uhum. Eles amaram, e daí eu falei, putz, isso aqui lembra La La Land, a primeira cena, que é grandiosa também. Daí coloquei. Então são esses musicais novos, né, que tem uma roupagem mais moderninha, pelo menos em não são branco e preto, então facilita bastante para eles, né? Tô falando pelo olhar infantil. E aqui tem um macaco. Porra, tem um macaco cantando, é maravilhoso isso, porra. Então é muito atrativo para uma criança. Claro, só a parte da filme, porque o filme é hiper triste, é hiper pesado, apesar dos pesares. Mas aí fala dessas cenas que são mais mergulhos mesmo, né? Eu gostei também, aí o filme também foi me ganhando quando ele usa dessa. O que acontece? Para mim, o macaco ele é uma representação da subjetividade, né? Então, do Robbie Williams. Seja pela dificuldade, talvez, de ter que colocar alguém ali, seja pelas projeções que ele faz e aparecem outros macacos, mas além disso, tem um recurso que o filme tem de que em momentos de quase morte dele, algo muito lúdico acontece. E isso eu achei muito bonito. Então tem um momento que tem um acidente de carro e ele dá um mergulho. E isso, nossa, aquela cena, ó, me arrepia de falar. É Porque maravilhoso. representar esse estado mental que ele estava, né, enfim, de
de Fundo querer, do de poço, né? fato, de querer se destruir de qualquer jeito, de estar ali desafiando, inclusive, a sensação que eu tenho é que ele está desafiando a vida, né? Sim. E tem outro momento também que ele tá deitado num negócio, num lago, e o pai vem andando na água, e, enfim. Toda essa representação da subjetividade dele, de como estava o estado mental dele, de como ele se sentia isolado, de como ele se sentia distante, de como ele se sentia se afogando, de como ele se, enfim, eu achei muito bonito e de uma sensibilidade e de uma criatividade também muito boa. E isso acontecia no filme de uma maneira muito Orgânica. orgânica, É, natural, assim, não era muito brusco, sabe? Porque afinal ele era um macaco, mas ele estava no mundo dos nosso aqui, tipo, não era não é uma fábula, não é o mundo do Mágico de Oz, né? É o isso aí. nosso. E ainda assim tem essas transições que são fantásticas, né? No sentido de serem fantasias, né? Então, eu achei lindo. O que é interessante, eu acho que essa ideia de ter um macaco na tela, ele consegue ir mais fundo na autocrítica, né? Então, ele é babaca com a namorada, ele é babaca pra caralho. Então não é aquela coisa, esse velho, ele só deu um beijinho numa querida aqui. Não, ele tá na putaria. Ele vai cheirar, ele não vai cheirar uma carreirinha, ele tá cheirando um balde. Ele vai se vomitar. Tem as cenas, em especial essas daí, que ele está em momentos muito profundamente problemáticos, assim, né? No fundo do poço, como a gente pode falar, uma montagem muito rápida, muito ágil, e o filme tem um ritmo muito bom. Não perde a ideia de agora canta do nada. Não tem essa ideia do musical. Até porque não é um musical, é um filme musicado pela história dele. Então, e baseado nas músicas dele, né? Então, vai ter ali uma mais potente que é com a avó, que todo mundo conhece, eu já tinha matado antes de acontecer, eu já tava chorando, inclusive, que é Angel. A Rock DJ ela é empolgante. Você vê as cenas de palco, né? Putz, que tem uma batalha campal, é um negócio, sabe? Uma coisa, Uhum. caralho, do nada, que loucura. Esses bandos de macaco, coisa maravilhosa. Essas do carro, que ele tá cantando uma música bem depressiva, falando de suicídio. Razor Blades and Mirror, alguma coisa assim que ele fala. Então, as músicas dele contam a história dele e de forma muito orgânica, igual você falou. Uhum. Então é um filme muito criativo, assim. Eu É. acho que isso me ganhou muito. E eu acho que a história é muito bem construída também, porque ela me emociona bastante, e daí pode ser por motivos pessoais, mas eu acho que ela é muito bem construída do começo ao fim, porque é difícil você fazer uma biografia tão grande e ela ser consistente, né? Em geral, elas têm muito lapso, e daí fica marcando, agora é Nova York, 1800 e dananã. Agora é em Uhum. Londres em 2002. Não É. tem nenhuma marcação. A gente percebe isso pelo figurino do macaco, que é uma coisa fabulosa. Não repete uma vez, ok, é tudo em CGI, Victor. Eles não estão fazendo. Mas são reproduções do que o Robbie Williams vestiu, certamente. Um trabalho de pesquisa certamente incrível. Porque ele é um cara que estava na mídia todos os dias. Então ele tem fotos, deve ter zilhões de fotos do Robbie Williams, então eles não criariam deixa eu pegar no Paint aqui e fazer uma roupa para esse macaco. Não, eles reproduziram as roupas que ele usava. Então é um trabalho grandioso e a gente percebe a mudança ou no cabelo, no corte de cabelo, ou na cor do cabelo, nas tatuagens que vão aparecendo no corpo. E isso é muito orgânico E também. E também as próprias feições as dele, feições, né? Vai sim. mudando, assim, Vai vai crescendo, né? amadurecendo, né? E depois tem no final do filme tem as fotos dos eventos com o próprio Robin Williams, né? Então Sim, tem aquela entrada dele naquele show enorme que deve ser um lugar conhecido lá de Londres, não sei que sim, o sim. estádio Que que era ele um entra. grande sonho dele, né? Que ele entra de ponta cabeça, e ele de fato Sim, entrou de ponta cabeça, então ele tem a tava lá. foto, então é legal. Doido. E a cena final é maravilhosa, ele Não, cantando com o pai no Albert Royal Hall, que é um show que ele ficou anos ali apresentando.
E é muito tocante, é muito bonito, é muito bem feito. É. E canta uma música que diz muito sobre quem ele foi. Ele viveu do jeito dele, Uhum. sem arregar pra É, vida. o uso das músicas é perfeito, assim, tipo, nesse aspecto, assim, então, toda a narrativa, de fato, mesmo quando é um show animado, que as pessoas estão ali, a música que está sendo cantada é representando o que o personagem está sentindo, então, é muito incrível, assim, mesmo, e no final que tem a música do Frank Sinatra também, que aí é pra mim, foi ok, o filme, o filme me deu um Ok, legal. checkmate. Já ganhou, leva o macaco. Pronto, tá bom, Quando eu me gostei de peguei chorando você. num filme de macaco, eu falei, É, eu não, tô muito não. perdido, gente. Me fez chorar ali no final. Falei, tá bom, vou gostar de você. Mas depois que eu descobri, quando acabou o filme, que era do mesmo diretor do The Greatest Showman, com o Hugh Jackman, aí fez muito sentido porque aí eu consegui perceber, assim, as semelhanças e tem um pouco de romantismo, assim, aqui e ali, acho que eu diria um pouco na relação dele com o pai, que dane-se, eu amo, eu chorei e achei Eu também. emocionante, entendeu? Mas aí eu percebi, sim, assim, algo um pouco mais que é, Melodrama, claro. um melodrama um pouco, Forçado. talvez, não diria forçado, mas diria ali construído por uma Ficcionado. ficcionado, isso, melhor, Mas a gente melhor. tá vendo macaco. É Eu isso! não quero nenhum realismo, gente. Eu não quero É nenhum isso. Não, realismo. tem a hora que ele leva a televisão pro cemitério. Pô, Aí, maravilhoso aí aquilo, A gente. Lívia falou pra mim, ué, mas onde é que ele ligou a televisão? Eu falei, filha, é um macaco. Dane-se da onde que essa televisão tá ligada, mas isso pouco importa, né? Então, assim, não foi essa besteira. Mas é isso, assim, é um filme lúdico, mas pesado em alguns momentos, e que eu recomendo muito, assim. E Muito. vou escutar algumas músicas dele. A mais bonita de todas eu achei mesmo a Angel. Ele não é um estilo de música que eu curto muito, mas eu Ele gostei. teve várias fases, né? Eu acho que ele se tornou um cantor romântico mais velho. Não é o Belo, mas ele vai chegar lá um dia. Mas ele era esse cara grande da disco, né? Na época do Hum. Take That, que aí é boy band mesmo. Depois ele pegou um pouco da disco, que daí eu pego o rock DJ. E daí depois ele se torna um Michael Bublé antes do Michael Bublé, né? Mas aí E eu ele achando é que debochado demais pra ser assim, sabe? a minha ideia, assim, tipo, é um filme do Michael Bublé. Não era, eu sabia que não era, mas era tipo, eu acho que eu tenho essa ideia de, tipo, de que o Robbie Williams canta música nessa vibe, assim, apesar de não saber nada, a imagem. Sinatra. Então, ele é um cara que mudou de carreira e acho que agora, em geral, nos últimos anos, aí, ele tá nesse slow aí mesmo. E acho que Uhum. também deve ser uma tentativa de se equilibrar na vida também, Acho que sim. né? Acho que é uma forma de ele se manter menos à noite, menos agitado, e aí É. ele cantar ali no Royal Hall ali, Uhum. em Londres do nada, eu canto aqui uns dias, tá suave. É Sim. meio que a galera que já se aposentou e vai cantar em Las Vegas, né? É um Tony Bennett da vida. Eu acho que é para viver uma vida mais calminha mesmo, Justo. porque ele viveu várias vidas numa só, né? Agora eu Então, tenho uma pergunta pra você. diga. Que animal E na você frente. escolheria pra contar a história da sua vida? Nossa, um que cante muito mal, porque eu canto mal pra caralho. Mano, não precisa cantar, não. É pra contar, não é pra cantar a história da Tá sua vida, é bom. pra contar. Caraca, é muito difícil, né? Eu odeio essas perguntas de RH, desculpa, cara. Odeio. RH, se você for me entrevistar um dia, se você não quiser me contratar, faça essa pergunta. Qual animal você se sente? Eu acho Você isso já uma pede demissão, grande. né? Não, já nem eu vou levanto e vou embora. Eu gosto de animais exóticos. E aí eu acho que eu pego muito a ideia do lagosta, sabe, do filme? Do Uhum. lagosta. Eu gosto dessa excentricidade. É um cachorro porque eu sou leal. É um elefante porque eu passo por cima de todos. É um leão porque eu sou o rei. Eu ia pegar, sei lá, putz, eu acho que sei lá, um javali. Porra, um javali cantando, porra, já tem o Pumba. Caralho, já tem experiência no contar história.
É isso, gente. E você, qual você seria? Ah, qualquer felino, um gato, um Uma gata, tigre, né? uma gata. Justo. Uma leoa, uma tigresa, É isso. Seria um. uma gueparda, uma pantera, É. animal ferido, Olha domesticado. aí, já temos, Ó, inclusive, o tema, o- a beijo, música Gal. soundtrack do filme da minha vida aí. E aí, então deixa aí nos comentários qual animal representaria você na sua biografia. Vejam Better Man, a história de Robbie Williams, nos cinemas depois do Oscar só, mas vejam, eu acho que é uma experiência de cinema. Eu acho que é uma experiência de cinema, vale muito a pena. Se você é De fã, se fato. você não é fã, É, tem que ser no cinema. vai cabeça aberta, que você vai se emocionar, se divertir, dar risada, cantar junto. É um filme evento para mim. É um filme que poderia ser evento. Infelizmente, não foi tão bem nas bilheterias dos Estados Unidos. Talvez ele não seja tão querido assim nos Estados Unidos. É um britânico que viveu muito lá no Reino Unido mesmo. Né? Ele foi muito famoso lá. Ele acabou não atravessando tanto o oceano. Então, talvez seja um investimento muito grande para um filme que acabou não sendo tão atrativo assim. Vejam, eu sou dessa opinião. Vejam, porque olha, foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano. E o ano está começando, mas certamente será na minha lista dos melhores do ano. Eu me emocionei bastante. Eu me empolguei bastante com o filme. O filme me pegou muito, assim. Foi muito bonito. Depois a Eu gente vai adorei. ver The Greatest Showman. Fechado. Então tá. É Um isso. Um beijo. beijo. I don't wanna ride.